integral dupla, né? Integral de 0 a 1, de 0 a 2 menos 2y, de exponencial de x menos y sobre x mais 2y dx dy, tá certo? Essa integral aqui, ela deve ser resolvida por substituição de variáveis. Então, a primeira coisa a se fazer é a gente sabe que essa integral ela vai ser sobre uma certa região D, tá? Ela pode ser escrita como integral dupla sobre uma região D, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer primeiramente, a gente deve verificar que região D é essa, né? Então, a nossa região D ela vai ser do tipo dos pares x, y, tais que. Agora, se você reparar, a gente vai pegar aqui a variação de x primeiro, ó, que é a parte que vem mais adentro, né? A variação de x está entre 0 e 2 menos 2y. Então, a gente vai ter 0 menor que ou igual a x, tá? 0 menor que ou igual a x, menor que ou igual a 2 menos 2y. Tá certo? Então, essa foi a variação de x. Agora falta ver a variação de y, né? Fácil, de 0 a 1, tá? Que é a variação que está mais distante aqui, de 0 a 1. Tá certo? É a variação de y, né? Então, 0 menor que ou igual a y, menor que ou igual a 1, tá? Aí, essa região é uma região do tipo 1 ou do tipo 2, né? Qual será que é? Bom, a gente tem x variando entre funções de y, né? E y entre constantes. Isso caracteriza uma função de tipo, uma região, aliás, de tipo 2, tá? Então, a região ela é de tipo 2. Isso é, ela é uma região horizontal, tá? É uma região horizontal. Vamos fazer o esboço dela. Eu vou botar aqui um plano cartesiano, tá? Daí, a gente vai precisar montar a função x igual a 2 menos 2y, tá? Isso a gente pode isolar o y para verificar que tipo de função é essa direito, né? Então, isolando o y, né, a gente pode escrever 2y igual a 2 menos x. Isso é, y é 2 menos x sobre 2, tá? Essa seria a função referente a x igual a 2 menos 2y, né? Beleza. Como o x aqui está negativo, a gente sabe que a reta vai ser decrescente, né? É uma função afim. O coeficiente angular é negativo, né? A reta é decrescente. Além do mais, a gente pode igualar a zero para ver a interseção dele com o eixo x, né? Isso aqui a gente ainda pode escrever o seguinte, né? Separando 2 para cada termo aqui, a gente vai ter 1 menos x sobre 2, tá? Então, igualando o y a zero, né? A gente vai ter o quê? Né? A gente vai descobrir a interseção com o eixo x, né? A raiz da função. Então, a gente vai ter 2 menos x sobre 2 igual a zero. Tá? E a gente vai ter 2 menos x igual a zero. Ou seja, x igual a 2. Tá certo? Então, eu corto o gráfico aqui no x igual a 2. X igual a 1, x igual a 2. Tem interseção no x igual a 2, tá? E aí, a interseção com o eixo y é justamente no 1, tá? Justamente no 1. Basta fazer x igual a 0. Quando x igual a 0, 2 menos 0, 2. 2 dividido por 2 vale 1, tá? Então, a interseção é exatamente no 1. Então, a reta ficaria assim, ó. Tá certo? Vou fazer diferente. Eu vou apagar então esse rascunho. Tá certo? Eu vou fazer maior um pouco, tá? Vou fazer um pouco maior. Então, a reta ficaria isso aqui, ó. Tá certo? Na verdade, eu ultrapassaria aqui os eixos, né? Mas não precisa. Por quê? Nosso y a gente sabe que vai de 0 a 1, né? Nosso y vai de 0 a 1. Né?
Então, não preciso ultrapassar aqui esse eixo. Agora, a gente vai fazer uma análise, né, para descobrir ainda a região. Como é uma região horizontal, a gente vai traçar uma reta horizontal. Tá? A gente traça uma reta horizontal para verificar, né, se essa mesmo é a região. Tá? A reta toca aqui a região em dois pontos. Tá certo? Daí a gente tem o que? A gente tem que o x ele é maior que ou igual a zero, ó, e menor que ou igual a função. Tá? Meu y entre 0 e 1. Então essa região aqui mesmo, né? Esse triângulo aí é a nossa região D. Tá? É a nossa região D. A função que está de vermelho, ela é x igual a 2 menos 2y. Tá certo? Agora a gente vai fazer a mudança de variável, né? A gente vai fazer a mudança. Vamos fazer uma mudança de variáveis conveniente, né, que a gente chama. Pelo menos no material a gente chama assim, fazer uma mudança de variáveis conveniente. Então, na nossa integral lá, aqui o x menos y a gente vai chamar de u, e o de baixo a gente vai chamar de v, tá? Então, seja u igual a... Seja u igual a x menos y, e v igual a x mais 2y, tá? Tá certo? Observe aqui uma coisa interessante. Aqui essa função aqui que está de vermelho, ó, ela equivale ao quê? Ela equivale a x mais 2y igual a 2, né? Se eu passar esse menos 2y para o outro lado positivo, certo? É a função que está ali, ó. E aqui eu tenho exatamente x mais 2y, ó, que vale v. Né? Então aqui, ó, isso aqui vale v, que é igual a 2. Mas isso aqui a gente vai ver mais à frente, né? Então, beleza. Então, para a gente calcular o jacobiano, a gente precisa isolar o x e o y. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que arrumar a maneira de isolar o x somando, né, essas duas equações e subtraindo também. Pelo menos é assim que o material faz. Né? Então, como é que eu vou arrumar um jeito de isolar o x somando isso? Bom, se eu somasse u mais v, eu teria o quê? Eu teria 2x. Se eu somasse o mais v, eu teria 2x mais y, né? E assim eu não conseguiria isolar o x. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por 2 o u, né? Multiplicando por 2 o u, eu vou ter 2x menos 2y, tá? Multiplicando essa equação aqui por 2. E aí, como eu multiplico essa equação por 2, aqui eu tenho menos 2y, aqui eu tenho 2y. Tá? Então, se eu somar 2 agora, eu vou anular. Né? Menos 2y com mais 2y vai sobrar apenas x. E eu vou conseguir isolar o x. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer... Vou botar aqui assim. Daí, sendo u igual a x menos y, e v igual a x mais 2y, isso vai equivaler ao seguinte. Bom, se eu fizer então 2u mais v, a gente vai ter o seguinte. 2u eu vou ter 2x menos 2y, né? Se eu somar com v, menos 2y vai anular com 2y. Vai sobrar o quê? 2x mais x, né? Ou seja, 3x, tá certo? Então, como sobraria 3x, você pode isolar o x, né? Você pode dizer aqui, ó, que x é igual a 2u mais v sobre 3, tá certo? Então,
que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui. Eu vou fazer essa conta, tá? Vou fazer essa conta para deixar anotadinho aqui certinho, para a gente não pular etapas. Vou botar direto aqui. Nós temos o que? 2u é igual a 2x menos 2y, tá? Portanto, 2u mais v é 2x menos 2y mais x mais 2y, né? Anula menos 2y com 2y, né? Portanto, 2u mais v vale, anulando aqui, ó, 2u mais v vale 3x, portanto, o x vale 2u mais v sobre 3, tá? Então tá aí, consegui isolar o x. Agora, isolando o y, basta fazer o menos v, tá? Deixa eu ver, o menos v. Não, faz o seguinte, vou fazer v menos u. Fazendo v menos u, vai ter o seguinte. A gente vai ter x mais 2y menos u, né? Agora, o u ele é x menos y, tá? Ou seja, v menos u vai ser x mais 2y menos x mais y, tá? Fazendo um jogo de sinal, que é igual o x aqui, a gente corta com menos x, 2y mais y são 3y. Então, isso vai ser igual a 3y, tá? Então, v menos u é igual a 3y, portanto, passando 3 dividindo, o y é v menos u sobre 3, tá? Então, consegui isolar os dois, tá certo? O x e o y, tá? Que depois a gente vai precisar na hora de calcular derivadas parciais no jacobiano. Portanto, vamos anotar aqui as informações que são importantes, né? A gente viu então que u é x menos y, o v a gente chamou de x mais 2y, tá? Isso equivale o quê? Isso equivale a x igual a 2u mais v. X igual a 2u mais v. Dois u mais v sobre 3, tá? E y igual a v menos u sobre 3, tá bom? Então vamos salvar essas informações que a gente vai precisar para calcular o jacobiano. Portanto, agora podemos passar a região D, que está em xy, né? A nossa região dela está em xy, do jeito que ela está aqui. E a gente precisa passar ela para u e v, tá? Então, passando a região D, que está em xy, para uma região D em função de u e v, né? Que foram as variáveis que a gente mudou, né? Que a gente efetuou a mudança de variáveis. Tá certo? Então, como a gente sabe que a nossa região D em xy é limitado pelas retas x igual a 0, que seria o eixo y aqui, as retas y igual a 0, e essa reta aqui, que é x igual a 2 menos 2y, a gente vai ter o seguinte, podemos escrever como d de xy é limitado, né? Uma região limitada por a reta x igual a 0, y igual a 0 e aquela função que não foi dada, né? Que era x igual a 2 menos 2y, tá? E x igual a 2 menos 2y, temos que a região D de u e v, né, será limitada por e aí
basta a gente substituir nas nossas novas equações aqui, ó, essas daqui, tá? Essas daqui. Por exemplo, se eu fizer x igual a zero, como a região em x, y é limitada pela reta x igual a zero, se eu fizer x igual a zero nessa primeira aqui, ó, a gente teria o seguinte, né? Se eu fizer x igual a zero, a gente teria 2u mais v sobre 3 igual a zero, né? E daí a gente tira o quê? 2u mais v igual a zero, né? Passando 3 para o outro lado, multiplicando, vai dar zero. Ou seja, v igual a menos 2u. Tá? Então, a nova região será limitada por... Eu vou até deixar essas contas aqui. Eu vou deixar aqui... x igual a 2u mais v sobre 3, né? Igualando a zero. Isso vai implicar em v igual a menos 2u, tá? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa para de baixo, só que vai igualar a zero o y, né? Então, a gente vai ter y igual a v menos u sobre 3 igual a zero, tá? E daí a gente vai ter v igual a u. A reta v igual a u. Então, já está limitada por x igual a zero, y igual a zero. Agora falta a reta x igual a 2 menos 2y, né? A nossa última reta, que é x igual a 2 menos 2y, né? Aí a gente viu o quê? Que x igual a 2 menos 2y, a gente pode escrever o seguinte, né? A gente pode escrever x mais 2y igual a 2, né? Portanto, quem é x mais 2y? X mais 2y, ó, x mais 2y a gente chamou de v, né? Portanto, a gente vai ter a reta v igual a 2. Tá certo? Daí a nossa nova região, né, d de u, v, vai ficar limitada por essas retas aqui, ó. Tá? V igual a menos 2u, v igual a u e v igual a 2. Certo? Agora vamos ao esboço, né? Esboço de d de u e v, né? A gente vai montar o plano. É só meio torto aqui. Monto o plano aqui. Tá certo? E aí, aqui seria o eixo V. Aliás, embaixo seria o eixo U e em cima seria o eixo V, né? Seria como se fosse o plano x, só que é em U e V. Tá? Então, nós vamos ter a reta V igual a 2. Vamos fazer de conta que seja essa reta aqui, né? V igual a 2. Tá? A gente tem que marcar. A gente tem a reta V igual a U, seria como a reta Y igual a X, né? Então, fingindo que aqui é o 1, ela passaria aqui no ponto 1 e 1, né? Fingindo que aqui é o 1, ela passaria por aqui, ponto 1 e 1. Teria uma interseção aqui, tá? Então, essa aqui seria a reta... A de verde seria a reta V igual a 2. Vou botar aqui, ó, V igual a 2. A de vermelho, laranja, seria a reta V igual a U. Agora está faltando a reta V igual a menos 2U, tá? Essa reta passa pela origem, né? Porque quando U é 0, o V é 0. Tá? Quando U vale 1, o V vale... Quando U vale 1, o V vale menos 2, né? Então, a gente vai pegar 2 pontos aí para traçar essa reta. O bom da função ser uma reta que a gente precisa de 2 pontos só para esboçar, né?
Então, quando o é 1, o V ele vale menos 2. Então seria, vou botar mais ou menos aqui, né? Vou botar que seja mais ou menos aqui. Seria o menos 2, né? Que seria o 1. E aí, a gente liga, né? Ela passa pela origem, né? Ela passa pela origem, então seria aqui, ó. Tá? Seria para cá. Mas a gente pode esticar para cá também, ó. Tem para cá também. Tá certo? Já que é uma reta, a reta é infinita, né? Seria essa reta aqui. Mas como a nossa região nova D de UV tem que ser limitada entre essas três retas, então a nossa região ela vai ser a parte de cima, tá? Essa parte de baixo que a gente pode até ignorar. Tá? Nossa região D de UV vai ser essa daqui, ó, D de UV, tá? Vai ser essa região aqui, esse triângulo, né? Tá certo? Ah, e a função que tá de azul, esqueci de anotar, né? É V igual a menos 2U, tá? V igual a menos 2U. Então, repare que a nossa região D de 1V é o triângulo, então não cabe fubinho aqui, tá? Agora a gente já tem a nossa região D em UV, né? Já temos as nossas funções isoladas, que é x e y. A gente pode calcular o jacobiano, tá? Então, cálculo do jacobiano. Cálculo do jacobiano. Ok? Então, vamos buscar aqui as nossas expressões aqui, né, de x e y já isolados. Que vai ser para a gente calcular o jacobiano, tá certo? Então, relembrando a fórmula do jacobiano, né, ele é um determinante ele vai ser dado por jacobiano, né, J vai ser igual a derivada parcial de x em relação a u, tá? Derivada parcial de y em relação a u, em relação a u, a derivada parcial de x em relação a v, e derivada parcial de y em relação a v, tá certo? Vai ser esse determinante aqui, o jacobiano. Então, deixa eu passar uma barrinha aqui de determinante, tá? Agora só precisamos calcular essas derivadas parciais. Lembrando que x eu posso escrever assim, ó, é 1/3 de 2u mais v, né? E y eu posso escrever 1/3 de v menos u. Aí agora fica melhor de calcular as derivadas parciais, né? Por quê? Derivada parcial de x com relação a u, né? Como tem uma constante ali multiplicando, a constante sai para fora da derivada. Então fica 1/3 que multiplica a derivada parcial. 1/3 que multiplica a derivada parcial de 2u mais v com relação a u, né? Só que com relação a u, v é constante, então a derivada é zero. E a derivada de 2u vai dar 2, tá? Então tá aí a primeira, né? Derivada parcial de x em relação a u. Agora a derivada parcial de x em relação a v, né? Vai ser 1/3, né? Multiplica a derivada parcial de 2u mais v, só que agora em relação a v. Aqui ficou multiplicado por 1/3, né? Esqueci de pôr. Então vai resultar 2/3. Tá certo? Embaixo,
eu vou ficar com um terço que multiplica. Com relação a v, o 2u é constante, então a derivada é zero, né? E a derivada de v em relação a v é 1. Tá? Então vai resultar um terço. Agora vamos à derivada parcial de y com relação a u. A derivada parcial de y com relação a u, né? Vai ser um terço que multiplica a derivada parcial de v menos u com relação a u. Vai dar um terço que multiplica. Em relação a u, v é constante, então a derivada é zero. E a derivada de menos 1 em relação a u vai dar menos 1. Tá? Então o resultado vai ser menos um terço. E agora a derivada parcial de y com relação a v, né? Vai ser um terço que multiplica a derivada parcial de v menos u com relação a v. Em relação a v, o u é constante, né? E o menos u também é constante. Então a derivada é zero. E a derivada de v em relação a v é 1. Então vai dar um terço que multiplica 1, que é um terço, tá? Então calculamos todas as derivadas parciais. Agora já pode montar o jacobiano. Então o jacobiano fica o seguinte. O jacobiano vai ficar o determinante, né? De que? Derivada parcial de x com relação a u deu 2 terços, né? Deu 2 terços. Derivada parcial de x em relação a v deu 1 terço, tá? Deu 1 terço. A derivada parcial de y com relação a u deu menos 1 terço. E a derivada parcial de y com relação a v deu 1 terço também. Então, como é que vai ficar o determinante? A gente faz o produto da diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Então, fica 2 terços vezes 1 terço, vai dar 2 nonos. Menos a diagonal secundária, né? Que é 1 terço vezes menos 1 terço, vai dar menos 1 nono. Menos com menos dá mais, né? 2 mais 1 vai dar 3. 3 nono, que é igual. Dividindo em cima e embaixo por 3, vai ficar com 1 terço. Que é diferente de zero. Tá? Portanto, o jacobiano vale 1 terço. Então, o módulo jacobiano vale 1 terço também, né? Porque o 1 terço é positivo. Portanto, a gente tem o quê? Que dx e dy, a gente vai poder trocar. A gente pode trocar para o módulo jacobiano du dv, né? Depois de feita a substituição. Ou seja, a gente vai trocar dx e dy. O módulo de 1 terço é 1 terço mesmo, né? Então vai ficar 1 terço, né? Que é do módulo jacobiano du dv. Tá certo? Então, agora a gente pode montar a nossa integral, né? Pode terminar de fazer a nossa substituição, tá? A nossa integral que a gente tinha, eu vou pegar ela aqui novamente, que é essa aqui, ó. Essa integral aqui. Tá certo? Porém, a gente pode expressar ela assim, ó. Integral dupla sobre d de xy, né? Dessa exponencial aí, dx e dy. Vou só copiar e colar. Tá certo? Então, já montando a integral na substituição, fazendo a mudança de variáveis, aliás, a gente vai ter o seguinte. A gente pode escrever i igual uma integral dupla, em vez de ser agora na região d de x e y, vai ser numa região d de u e v, né? De exponencial de u, né? X menos y a gente chamou de u, sobre x mais 2y que a gente chamou de v, tá? Aí que multiplica o módulo dx e dy, vai ser o módulo jacobiano du dv. Ou seja, 1 terço, né? Que multiplica du, que multiplica dv, tá? O jacobiano resultou 1 terço. Então,
Isso nos permite escrever I igual a 1/3 na integral dupla sobre U e V, né? Exponencial de U sobre V du dv, tá certo? Agora, vamos relembrar aqui a nossa região D de U e V, tá? Que ela é essa região aqui, ó, os eixos U e V, né? A região limitada entre as retas V igual a U, V igual a 2 e V igual a menos 2U, tá? Para descrever essa região, né, como essa região não é um retângulo, não vamos aplicar aquele teorema de Fubini das primeiras aulas. Vamos escrever a região como região tipo 1 ou 2. Essa região é mais fácil representar ela como uma região de tipo 2, tá? Por quê? Se eu pegar ela horizontalmente, né, já que a região tipo 2 é uma região horizontal, eu vou ter apenas as mesmas funções, né? As retas horizontais vão tocar a região apenas em duas funções, tá? Vão ser sempre as mesmas funções. Se eu descrever ela como região de vertical, não. Eu vou ter duas regiões, né? Em uma eu vou ter a função v igual a menos 2u, né? Primeiro toca na função v igual a menos 2u, depois toca em v igual a 2, né? Aí na outra parte da região, eu vou ter v igual a u e v igual a 2, ó, já mudou. Então é mais fácil descrever ela como região tipo 2, tá? Então escrevendo D de U e V como região tipo 2, ou seja, vai ser uma região horizontal, né? Então a gente vai escrever D de U e V, né? Vai ser todos os pares U e V do R2, tal que... Aí na região tipo 2, né? Eu vou ter o U variando entre funções de V, né? Então, o U tem que variar entre funções de V. Então, o U vai ser maior que ou igual a alguém, menor que ou igual a alguém, tá? É fácil ver que o U tem que ser maior que ou igual a essa função aqui, ó, do V igual a menos 2U, menor que ou igual do V igual a U. Tá certo? Então, a gente vai ter o U em função de V, né? Então, a gente deve isolar aqui o U, né? Isolando o U aqui nessa função V igual a menos 2U, a gente vai ter U igual a menos V sobre 2, tá certo? Então, nosso U vai precisar ser maior que ou igual a menos V sobre 2, e menor que ou igual a V, né? Que é da reta aqui, U igual a V. O meu V ele vai ter que ser maior que ou igual a 0 e menor que ou igual a 2, né? Que termina aqui, ó, em V igual a 2, tá? Então, descrever a região como tipo 2. Agora é só montar a integral, né? Terminar de fazer aí a substituição, né? Então, vou ter I igual a 1/3, né, da integral. Quem está entre constante vem primeiro, né, de 0 a 2. Aí, da integral, quem está entre funções fica mais adentro, né, menos v sobre 2, até v da função exponencial de u sobre v, du dv, né? Tá certo? Agora é só questão de resolver essa integral. A integral dupla a gente resolve de dentro para fora, então primeiro a gente vai resolver essa integral aqui, ó. Tá? Chama ela de I, né? Chama ela de integral I. E primeiro começa resolvendo ela. Então, resolvendo I, né? Resolvendo I, a gente vai ter o seguinte. Vou botar de outra cor. Então, resolvendo I, né, que é igual a integral de menos v sobre 2 a v exponencial de u sobre v du, né? Bom, em relação a u, v é constante. E essa integral aqui a gente vai ter que fazer uma substituição, tá? Substituição simples. Então, vou botar aqui por substituição.
Então, vamos chamar de W. Vamos dizer que W seja U sobre V. Isso implica o quê? Que a derivada de W, dW, derivando a equação, a derivada de U em relação a U vai dar 1, né? Então, eu vou ter 1 sobre V du, tá? Então, isolando o du, a gente vai ter du igual a V vezes dw, né? Em relação a U, V é constante, então não tem problema não. Assim, agora a gente vai precisar mudar o limite de integração, tá? Vou botar aqui, limite de integração. Limite de integração. Então, mudando o limite de integração, teremos o seguinte, né? Primeiramente, a gente vai mudar para quando U for menos V sobre 2, né? Que é esse limite de integração aqui, tá? Quando U for igual a menos V sobre 2, você vai ter W igual a U sobre V, né? Só que U é menos V sobre 2, vai ficar menos V sobre 2 sobre V. Daí se repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta o V com V, né? E a gente vai ter menos meio, tá? Depois a gente precisa fazer, né, para U igual a V, né? Então, para U igual a V, teremos o seguinte. Teremos W igual a U sobre V, né? Só que vai ficar V sobre V, que é 1, tá? Então, a nossa nova integral I vai ser o seguinte. Nossa integral I ela vai ser integral de 1. Aliás, de 1 não. O primeiro era o menos V sobre 2, o primeiro limite. Então, vai ser de menos meio, né? Que foi quando a gente mudou o menos V sobre 2, né? De menos meio a 1, né? De exponencial de U sobre V, que a gente chama de W, tá? E du era quem? Du era V de W, né? Du é V de W, né? Em relação a W, V é constante, então V sai para fora da integral. Vai ficar a integral de menos meio a 1, exponencial de W dw, tá? Aí agora, fica fácil de resolver o I, né? Porque o I vai ser V que multiplica exponencial, a integral de menos meio a 1, exponencial de W dw, vai dar próprio exponencial no intervalo de menos meio a 1. Que vai ser V que multiplica exponencial de 1, que eu posso deixar só exponencial, menos a exponencial de menos meio, tá? Esse é o resultado. Agora é só substituir na nossa integral que a gente tem, né? Que é essa integral aqui, ó. Vou copiar ela. Então tá aqui a integral, né? A gente já tem um resultado de I, então vamos só substituir. Substituindo, a gente vai ter o seguinte. Teremos I igual a 1/3, que multiplica a integral de 0 a 2, né? De I, que é V que multiplica a exponencial menos a exponencial de menos meio, dv, né? Só que essa exponencial menos a exponencial de menos meio é uma constante. Então sai para fora da integral, tá? Então o I vai ser 1/3 da exponencial menos a exponencial de menos meio, que multiplica a integral de 0 a 2 de V dv, né? Então o I vai ser igual... Eu vou copiar e colar aqui, para a gente precisar escrever de novo. 1/3 que multiplica exponencial menos exponencial de menos meio, né? E aí essa integral de 0 a 2 de V dv vai dar V quadrado sobre 2, no intervalo de 0 a 2. O zero vai anular, então nem precisa escrever, considerar o zero. E quando aplicar o 2 vai dar 4, né? 2 ao quadrado 4, 4 dividido por 2. Vai dar 2, aliás. 2 ao quadrado 4, 4 dividido por 2 dá 2. Então,
Nessa parte aqui eu vou ter o seguinte, essa parte aqui eu vou ter 2 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Isso a gente sabe que é 2, isso vai restar 2. Portanto, a nossa integral I vai dar 2 terços da exponencial menos a exponencial de menos 1000, tá certo? Então, esse aqui é o resultado final e até o próximo vídeo.